24 de março. Sejam muito bem-vindos ao plano anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos começar o primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 3. Vamos lá? Os pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía som nenhum. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. O nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho ao Senhor. A Deus o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: Meu Senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Capítulo 2, a oração de Ana.
Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. E faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa, em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que o israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser retirada da carne queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você tira o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Samuel em Siló. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli e os seus filhos. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo o que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. A profecia contra a família de Eli. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor: eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu escolhi entre todas as tribos
para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal da minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdote. Mas agora eu digo que não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que eu vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofne e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia, e isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você que, por acaso, ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. Capítulo 3. Deus aparece a Samuel. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas ele respondeu, eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder, eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi onde estava Eli e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou, volte para a cama e se chamar de novo. E se ele chamar você outra vez, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse, Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse, eu vou fazer com que o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã, aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim, Deus o castigará severamente, se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo sem esconder nada a Eli. Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. Eli disse. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte e do sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato
um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falando com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Que tremendo, hein? Eu sou suspeita de falar porque eu amo as histórias do Antigo Testamento. Quer falar alguma coisa específica? Você quer começar no começo? O meu é no 2 aqui, eu queria... Bom, Tá. eu queria falar, a gente quer falar de tudo, né? Sim. Vamos compartilhar, né? Vamos. Eu vou começar falando do que Sim. eu marquei já aqui no capítulo 1. Certo. Que é aquela surpresa da Bíblia. Você lê e de repente alguma coisa que Alguma você coisa lê nova. fala nova, Verdade. de uma forma nova com você. O versículo 5 do capítulo 1 diz assim: Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito a Ana, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Então eu quero pontuar aqui já que a palavra deixa claro que foi Deus que cerrou a madre de Ana. Propósitos, né? Propósito, vamos entender isso aqui. Aí ainda no versículo 5 diz, versículo 6, Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Ou seja, em 2 versículos a gente tem essa consciência, essa afirmativa. O autor afirma que era Deus quem não permitia que Ana tivesse o filho. Aí eu queria aplicar isso na nossa vida. O que é que nós temos pedido a Deus que Ele não tem nos dado? Porque Ana queria muito filhos. Naquela época, uma mulher, a honra de uma mulher era a quantidade de filhos que ela dava ao seu esposo. Se ela não tinha filho, ela era rechaçada, né? Inclusive, acredita-se, tá, que Ana, quando ela se casa com o seu marido, com Eucana, ela não dava filhos a Eucana, por isso que Eucana se casou com Penina. Por isso que ele teve uma segunda mulher. Porque a lei permitia, quando a primeira mulher não tivesse filhos, que o homem pudesse tomar uma mulher para lhe dar herdeiros. Seguir a linhagem, né? Isso. Então, ou seja, Eucana amava muito, mas se casa com outra mulher porque queria ter filhos. E a Bíblia diz que durante todo aquele tempo, Ana não lhe dava filhos. O que é que a gente tem pedido a Deus que Deus não nos dá? Vou entrar dentro do contexto da história para eu enfatizar o que o Espírito de Deus está falando comigo, e vou ser breve porque a gente tem muita coisa para falar. Qual era a razão de Deus não dar para Ana aquele filho? A razão porque Deus, no meu pensamento, é que Deus tinha um propósito mesmo. Sim. Né? E Deus soberano, né? Ele já sabia o coração de Ana, né? Na verdade, Deus ia dar para Ana um filho, mas havia um tempo específico para aquela resposta. Sim. Ok? Dentro disso que você falou. Só que eu pego um versículo aqui na oração de Ana que faz toda a diferença para mim. No capítulo 1. Ela fala assim no versículo 11. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Preste atenção. O começo do livro de Samuel narra de toda esse declínio, corrupção espiritual que havia em Israel, a partir dos sacerdotes, dos filhos de Eli, que eram sacerdotes corruptos, ok? Ana pedia algo para Deus e Deus não dava a ela. A Bíblia fala que Deus não permitia que ela tivesse filhos. Aí ela ora e diz, Senhor, se o Senhor me der, eu vou consagrá-lo a Ti, para que ele te sirva todos os dias de sua vida. Não vai passar navalha sobre a sua cabeça, porque ele será nazireu, assim como Sansão era nazireu. E aí Deus vai em seguida e abre a madre de Ana. O que eu entendo? Deus responde às nossas orações, mas as nossas orações, elas não são respondidas segundo o que a gente quer. Segundo o que a gente quer e para proveito próprio nosso. Tem que ser um propósito que honre a Deus. Que honre a Deus. Quando Ana disse, se tu me deres, eu vou consagrar a ti, e Deus disse, é agora que eu te dou. Se Deus tivesse dado... só para si. Exato. Se Deus tivesse dado antes, talvez Ana colocaria o seu coração na bênção. E antes de Ana ter o filho, ela já disse para Deus, o meu coração é teu e eu vou te dar aquilo que o Senhor me der. Você quer dizer, complementando, é que com o tempo de Deus
na vida de Ana para que acontecesse esse milagre, para que ela pudesse se realizar tendo um filho, foi necessário para que ela chegasse àquela conclusão de que ela ia dar a bênção que ela tanto queria para o Senhor. Ou seja, tem tempo para Deus trabalhar na nossa mente para que nós possamos receber as nossas bênçãos a ponto de não retê-las para nós. Sim. Mas que elas sejam para a glória de Deus. Para eu fechar sobre isso e a gente continuar falando sobre as outras coisas que a gente pode falar no contexto que nós lemos, eu diria que existe uma plenitude dos tempos para que as nossas orações sejam respondidas. E o que seria essa plenitude dos tempos? É a bênção de Deus na nossa vida, respondendo à necessidade dos céus naquela geração. Glória a Deus. Entende? Tudo gira em torno de Deus. De Deus tudo, olha só como é que eu penso. Ó, tudo gira em torno de Deus, que gira em torno dos sonhos de Deus, que é a minha alma, a sua alma, as almas, né? Sim. Que ali, olha, Samuel, ele foi uma resposta num tempo seco, que Deus não falava. Deus não falava há muito tempo, está falando no capítulo aqui que há muito tempo Deus não falava, não havia profecias. Não havia profecia. Então Deus estava procurando um homem. Exato, para poder responder a necessidade daquele tempo. Tremendo, né? Então a resposta de Deus para Ana foi na resposta de Deus para os tempos também. É a plenitude dos tempos. Eu não sei entra a nossa responsabilidade de entender os tempos de Deus. Exato, eu não sei você, mas eu particularmente, existem algumas orações que eu já faço a Deus há alguns anos que Deus ainda não me respondeu. Claro. Mas eu entendo que essa resposta vai vir na plenitude dos tempos, quando Ele entender que eu estou pronta para usar o que Ele vai me dar, que eu estou pedindo, para Ele. Para Ele. Entendeu? Isso é inteligência. Exato. Inteligência espiritual. Porque se a gente tem essa inteligência espiritual, as coisas vão acontecer mais rápido. Através de nós. E a glória de Deus vai se manifestar. Ai, gente, vou arrepiar todinho. Vai se manifestar através de nós. Em todos os lugares que nós estivermos, principalmente na casa de Deus, né? Que sem dúvida. Nós estamos aí vivendo para o Senhor Jesus. Sem dúvida. Olha, é tremendo esse começo aqui de Samuel. Eu teria muitas coisas para falar, né? Sim. Agora eu queria falar de Ofni e Finés, né? Os filhos de Eli. Sim. Terrível, hein? É terrível, né? Aqui a gente pode tirar tanta lição de falta, de temor a Deus, né? Falta de temor, reverência. Deus via aquilo como um desrespeito, sabe? Como se estivesse caçoando, né? Das ofertas que chegavam para ele, imagina? E Eli fala aqui, ó, nessa parte, se uma pessoa peca contra Deus, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Né? Outra coisa que eu queria falar aqui, que encaixando nisso aqui, é quando Deus aqui diz, né? Eu, o Senhor, falando a profecia contra a família de Eli, né? Eu, o Senhor, Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, ou seja... Deus voltando atrás uma promessa. Voltou atrás uma promessa. Aquilo que a gente sempre fala. Que promessa ela é condicionada à nossa obediência e ao nosso comportamento, não de físico somente, mas de alma, né, de coração diante do Deus Todo-Poderoso. É muito, isso aqui realmente trouxe à minha mente tudo que a gente tem sempre falado, né? Deus volta atrás, pastor Orlando. Deus volta atrás? Mas Deus falou, está falado, né? Aí a gente vai viver da maneira que quiser e Deus falou, então Ele tem que cumprir. Na verdade, é isso que a gente tem visto. É isso que a gente tem visto. As pessoas vivendo uma fé irresponsável. É por isso que muitas situações... Eu falo do contexto de igreja, não estou falando da sede, eu estou falando de igreja na face da terra, porque é o meu contexto, né? É o contexto em que eu vivo e que eu acho que todos nós temos que viver na presença de Deus, né? Nesse contexto... comunhão, nesse contexto estar junto. Então, o que a gente vê hoje nas igrejas é as pessoas profetizando, né, falando com efusividade, não, Deus falou, então Deus vai ter que cumprir, né? Aí Deus, eu imagino, né, eu sou muito assim, de imaginar uma cena, né, eu imagino Deus olhando e fazendo como fez com Eli aqui, né? Pois eu falei, mas e sua obediência, sua desobediência, o seu comportamento pecaminoso, a sua falta de amor ao próximo, né? A sua falta de compromisso com a minha obra, a sua falta de posicionamento no seu chamado, né? E tantos outros pecados mais que cometemos diante de Deus e achamos que Deus tem a obrigação de cumprir aquilo que Ele fala, né? Ele quer cumprir, na verdade. Ele quer cumprir aquilo que Ele... Na verdade, se Ele faz a promessa, é que o desejo do coração dele é cumprir a promessa. A promessa aponta para o desejo de Deus para a nossa vida. Não é que ela vai acontecer
É o desejo incondicionalmente. É Deus dizendo, olha, eu tenho isso aqui para você. Se você for obediente, você vai alcançar isso aqui. E daí para frente. Daí para frente, exatamente. Eu queria falar uma coisa que me chamou muita atenção, e aí é uma palavra bem dura essa aqui que a palavra de Deus nos dá, né? Onde é? No capítulo 2, perdão, versículo 25, que você falou, né? Se uma pessoa peca contra Deus, contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem defende aquele que peca contra Deus? Aí a palavra completa diz assim, mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Eu queria falar algo aqui muito sério. O Senhor chegou uma certa feita para Isaías e falou para Isaías pregar. Mas o Senhor disse assim, olha, você vai pregar e eles não vão ouvir porque eu vou fechar os ouvidos deles. Você vai pregar e eles não vão enxergar porque eu vou tapar a visão deles. Porque eu quero castigá-los. Que isso? Entendeu? Mas isso é muito... É muito forte. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é que mesmo que o pai tenha exortado aos filhos, Ófine e Finés, mesmo que ele tenha exortado aos filhos, o Senhor endureceu o coração deles porque Deus já havia decidido matá-los. Como você vê? Você vê Deus se entristecendo tanto? Não, eu vejo a onisciência de Deus. Alguém pode ouvir isso que a gente acabou de falar e ficar escandalizado, mas deixa a gente completar. Qual é a onisciência de Deus? Deus sabe qual vai ser o meu comportamento amanhã. Então Ele sabe que mesmo que eu ouça, mesmo que eu tenha entendimento, que eu vou continuar com uma postura de dura cerviz. Então o que Deus faz? Na onisciência dele, Ele sabendo que eu não vou me converter, Ele já endurece meu coração para vir com um juízo já iminente sobre a minha vida. Então tudo que Deus faz... Mas é isso que a gente vê na palavra, né? E uma coisa que a gente precisa entender, Deus é justo em todo o tempo. Não existe injustiça em Deus, existe em nós injustiça. Existem decisões e injustiças nossas. Exatamente. Então, que a gente possa entender que existem muitas coisas que o Senhor está falando com muitas pessoas, as pessoas estão dando de ombro, se isso não é um sinal de alarde, se Deus já não mostrando para você que Ele está, muitas vezes, permitindo que você tenha o seu coração endurecido, porque Ele já quer trazer sobre você um juízo. Então, ouça essa palavra e converta o seu coração ao Senhor, mudando tudo na sua vida que você sabe que precisa ser mudado. Essa parte aqui, ó, de 26, do capítulo 2, versículo 26, é lindo esse versículo quando fala que ele cresceu, continuava a crescer, e tanto o Senhor, essa palavra é muito bonita, tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele, tanto o Senhor, ou seja, comportamento de obediência, traz essa demonstração, né, explícita do amor de Deus nas nossas peculiaridades. Agora, para terminar aqui... Deixa eu só falar uma coisa sobre isso aí que você falou. Eu estava marcando aqui nos textos que nós estávamos lendo todas as ocasiões que a Bíblia fala de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, diz assim, embora ainda fosse menino, tá? Era um menino. Aí no versículo 21 diz, e o Senhor abençoando, ela teve mais 3 filhos assim, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus. Aí no versículo 26, e o menino Samuel continuava a crescer. Agora preste atenção nisso aqui, versículo 26 que você leu. E tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Quem gostava dele primeiro? O Senhor. E quem gostava dele depois? As pessoas. Primeiro a nossa aprovação vem diante de Deus, para depois vir diante das pessoas. Entende? Mas isso é peculiaridade que a gente tem que... E a gente muitas vezes a gente inverte esse caminho. Que a gente quer a aprovação das pessoas. Mas se Deus te aprovar, meu querido, que Deus está aprovando se a nossa Deus vida. te aprovar, o resto as pessoas não vão resistir, né? Eles não irão resistir. Essa é a verdade. Agora olha só que interessante, capítulo 3, versículo 1. Samuel ainda era menino. Eu fui marcando todas as vezes que a Bíblia fala que ele é menino, tá? E quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está falando no sentido de descapacitá-lo, de desconsiderá-lo, mas dizendo que mesmo sendo novo, ele já tinha maturidade espiritual para entender o que Deus estava colocando sobre a vida dele. Eita. Não é tempo de ministério, é consciência de propósito. É isso. Entende? Aí, ainda no capítulo 3, versículo 8. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Ele era um menino. Um menino. Deus vai levantar muita gente, muitas pessoas que os grandes vão considerar como meninos, mas são meninos ou meninas que têm uma consciência do propósito para qual estão sendo chamados. Tremendo. Aí no capítulo 3, ainda versículo 19, e Samuel cresceu.
Olha que lindo. O menino cresceu, mas cresceu sabendo quem ele era em Deus. Vamos lá, continuando. Quer falar mais? Agora é isso, né? Acho que se a gente for, nós vamos pregar, né? É verdade. Então, vamos finalizar. A gente volta no capítulo 4 de Samuel. E eu deixo aqui no final dessa gravação o mesmo pedido que a gente tem deixado sempre para vocês se cuidarem, para vocês respeitarem as autoridades, esse momento que estamos passando aí da Covid-19, né? E sabendo que o Senhor Deus, Ele tem as nossas vidas na palma das suas mãos, assim como teve a vida de Samuel, né? Na palma das mãos. Deus abençoe vocês e até amanhã no capítulo 4 em diante. Deus abençoe. Dá um joinha aí, bom? Segue o canal, Segue gente. o canal. Deus abençoe.